Você com certeza já se deparou com essa sigla e talvez, assim como eu, você falhou miseravelmente na tentativa de entender perfeitamente do que é que se trata isso. Mas hoje, mesmo que você não tenha entendido do que é que isso se trata, a gente vai poder discutir quais são as implicações e que tipos de impacto o NFT pode ter para a indústria criativa da arte e como é que isso pode impactar pessoas como eu e você. Para começar, inegavelmente a gente precisa definir o que são NFTs. Então, Non-Fungible Tokens, ou em tradução, tokens não fungíveis, que em tradução significaria algo que não pode ser substituído ou trocado por similares, pois tem o seu valor atrelado justamente à sua raridade, à sua questão de ser único. Então, por exemplo, a Mona Lisa, que é um exemplo clássico, é um quadro único feito à mão por um artista muito renomado, muito conhecido, que todo mundo concorda e considera aquilo valioso. Vale milhões, bilhões, não sei quanto vale a Mona Lisa. Mas todo mundo concorda que aquilo é único, que aquilo não pode ser comparado a, por exemplo, uma cópia impressa em papel A4 da Mona Lisa. Não tem como comparar. Então, o NFT tem muita relação com essa questão da unicidade, da questão de ser singular. Mas o NFT em si não se trata exatamente do produto. O NFT tem mais a ver com a questão da posse. O NFT é um recibo de posse escrito na blockchain, que é justamente a rede onde rodam moedas como Bitcoin, Ethereum e por aí vai. E eu sei que tudo isso parece muito confuso, porque é muito confuso ainda, mas um dia vai deixar de ser. E falando nessas novidades financeiras, descentralização, Bitcoin, blockchain, Ethereum, o NFT é um dos usos que ainda é muito, por outras palavras, bobo. A forma como tem sido usado. Algumas poucas pessoas têm usado isso para surfar numa onda, ganhar uma grande quantidade de dinheiro, atrair muita mídia, mas na larga escala das coisas, no grande impacto, na comunidade que cria, que consome aquilo ali, ainda é muito incipiente. E é exatamente desse outro futuro que eu queria conversar, que eu queria trocar uma ideia. Porque eu acho que é nisso que existe uma grande vantagem do NFT. Porque pensa comigo, qual é o impacto de você ter o certificado de posse de um bem digital? Mas antes da gente pensar sobre tudo isso, existe outra coisa que a gente precisa levar em consideração, que é a cultura de fãs, ou cultura de convergência, ou cultura participativa. O que seria tudo isso? Na verdade, é uma forma teórica de você pensar em como que as pessoas que consomem aquela mídia, seja, por exemplo, filmes, quadrinhos, séries, romances, qualquer tipo de entretenimento, começaram a impactar na produção e na direção que aquele entretenimento começou a tomar. Então você imagina que fãs começaram a se organizar para ir em pré-estreias vestidos de cosplay, ou existiram grandes convenções sobre livros específicos ou áreas específicas da literatura. Então aqueles fãs, de forma organizada, seja fisicamente, presencialmente ou digitalmente, começaram a valorizar e criar uma comunidade cada vez maior em torno daquela obra ou daquela série. Então você imagine que o apoio dos fãs e da comunidade em torno daquela obra pode ser definitivo para que ela seja de muito sucesso ou não. Veja que o encontro de coisas como NFT, blockchain, etc. é inevitável em relação a essa cultura de fãs, a cultura participativa. Porque em um determinado momento você pode ter uma realidade em que os fãs podem financiar aquela produção, aquela obra, sem a entrada de, por exemplo, grandes estúdios. E aí você vai ter coisas como acesso dos fãs ao estúdio, ou produtos únicos e personalizados, ou ao fim da série alguém pode ficar com aquele figurino específico. Eu estou jogando ideias aqui do universo do cinema, mas imagine na literatura, no mundo dos jogos, em qualquer outro universo, o que é que pode ser feito? É isso que eu queria dizer aqui. O NFT hoje, ele é praticamente uma piada ou uma forma quase que de lavar dinheiro. Mas o que é que ele pode ser dentro de outros contextos e de uma forma muito mais bem pensada? Por exemplo, o novo filme do Matrix, ele lançou o NFT, que acabou em segundos. Porque a quadrilogia Matrix agora, mais do que nunca, tem uma base de fãs gigantescas e muito antigas, já são como há quase 20 anos de apreciação da obra.
Então você imagine o quanto afeto e apego e consideração, por assim dizer, os fãs têm em relação à obra. E o que é que eles não fariam para ter peças únicas ou fomentar mais criação e o desenvolvimento daquele universo. E esses são só alguns exemplos que a gente pode imaginar agora, mas tenta cruzar essa ideia com o universo dos esportes, como por exemplo futebol, Olimpíada, Copa do Mundo. Imagina o que é que pode ser feito. Então, a partir do momento em que essa ideia do blockchain, do NFT, tudo isso for mais acessível para a maioria, ou alguma grande marca intermediar esse processo de acessibilidade, a gente vai ter um consumo de massa muito maior. E isso vai virar uma indústria de muitos e muitos e muitos mais milhões ou bilhões, quem sabe. E você pode até estar pensando, mas tudo isso é uma loucura, é coisa de nerd que criou e agora tá querendo ganhar dinheiro em cima. Talvez não, talvez esse seja o próximo estágio das coisas. Porque esse não é a única novidade que tem no nosso horizonte. Você com certeza já deve ter ouvido falar de coisas como metaverso, web 3.0, inteligência artificial. Então o choque dessas coisas, cedo ou tarde, vai acontecer. E elas vão impactar o nosso mundo. Então você, como criativo, como alguém que precisa imaginar novos mundos para continuar criando, para continuar aproveitando dessas coisas, é interessante estar sempre ligado nisso aí e entender como funciona e qual é o impacto disso na nossa realidade, principalmente, infelizmente, na financeira, e como é que algumas pessoas vão fazer para ganhar dinheiro com isso. E você pode até pensar, mas que besteira, isso tudo é muito absurdo, por que é que vai mudar? Ou então vai demorar muito para mudar, porque as coisas não vão sair das mãos de grandes marcas. Sim, provavelmente, pode ser que sim, pode ser que não, mas o mundo é hoje como a gente nunca imaginou que ele seria antes. A única constante, na verdade, a mudança. Então é bom que a gente já vá se acostumando. Esse novo mercado não vai demorar muito para se tornar um mercado padrão, ou pelo menos se diluir com as práticas que a gente já tem atualmente. O que eu quero mesmo chamar a atenção aqui é da possibilidade que esse tipo de finança descentralizada, desse tipo de produto, de recibo de posse, essa coisa toda de NFT, Ethereum, blockchain, contratos inteligentes, etc., o impacto que isso tem para pequenos criadores, para pequenos artistas que não têm o valor para arrecadar de um grande estúdio de cinema, mas ainda assim vão poder criar obras e criar suas narrativas e apresentar suas visões de mundo para uma comunidade que vai apoiar ele e vai fazer com que ele cresça ainda mais. Eu sei que já existe hoje coisas como Apoia-se, Patreon e etc. Mas essa é uma outra forma em que isso vai poder acontecer. E quem sabe até gerando retorno financeiro para quem apoiou lá no início. Então tudo isso são novas formas de se criar e de se consumir entretenimento. E claro, como tudo isso também tem um lado negativo que a gente já está conhecendo. Muitos artistas hoje já têm suas obras sequestradas para ser vendidas como NFT por pessoas que nem tem nada a ver com eles. Então a gente já está vendo um lado um pouco obscuro dessa tecnologia e desse pensamento, mas tudo isso são cenários, tudo isso são maneiras que pode acontecer no mundo daqui para frente. E nós, como seres criativos que trabalhamos e convivemos e consumimos com esse tipo de produto, podemos pensar em como isso pode ser e trazer isso para a nossa realidade, inventar essa nova realidade com base nessas novas tecnologias, nessas novas formas de pensar e tentar, quem sabe, até fazer um mundo melhor com tudo isso. Um mundo mais criativo, com mais referências, com mais coletividade, com mais ideias, mais plural. Então, a minha grande ideia, a grande mensagem com tudo isso é imaginar que o que se tem agora é algo muito inicial, incipiente, mas o que a gente pode produzir com isso no futuro é grandioso e pode ter um grande impacto. E isso sem contar que a gente nem falou do maior tema dentro de tudo isso, que é o tal do metaverso, e o que é que ele pode ser, e como ele pode ser, e o que é que ele pode trazer de impacto na vida, no bem-estar, no trabalho, no trânsito, em tudo. Mas a gente fala depois. Por enquanto, pense em como a ideia de ter uma finança descentralizada ou um certificado digital de alguma coisa poderia impactar na produção de produtos, obras ou narrativas que hoje são impossíveis.
Só pense nisso, imagine esse futuro. Eu fico aqui deixando essa ideia na sua cabeça, mas amanhã, quem sabe?